Tudo bem com vocês? Primeiramente, queria pedir perdão pelos barulhos externos, porque aqui no quintal está em obra. Então, provavelmente, vocês vão estar ouvindo alguns barulhos, mas nada que nos atrapalhe, tá? Vamos lá, vamos abrir em Mateus 4, do 1 em diante. Nós vamos entender hoje sobre foco, né? O foco que Jesus teve para o início do seu chamado, o que ele passou e como suportou. Então, nós vamos estar aprendendo com Jesus hoje a manter o foco. Se nós temos aonde nós queremos chegar, nós precisamos de ter um foco e perseverança. Porque sem foco e sem perseverança, nós não chegamos a lugar algum. Amém? Então vamos para a nossa leitura? Então vamos lá para a nossa leitura, preste bastante atenção. A tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito. Olha como é que o inimigo usa a palavra contra nós. Presta atenção. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos lá, vamos prestar bastante atenção, porque tá bem legal essa forma qual eu comecei a enxergar essa palavra, foi muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. Né? À primeira vista eu vi uma pregação falando sobre essa palavra e eu fiquei assim muito... eu não tinha visto ela dessa forma, então seguindo a isso, Jesus, né, também foi frutificando na minha vida acerca dessa palavra. Veja bem, esse texto fala de uma preparação para algo muito grande no ministério de Jesus, né? Que viria Jesus. Isso aqui antecedeu o início do ministério de Jesus. Então, ou seja, o Espírito Santo de Deus levou Jesus, o Espírito Santo de Deus levou a Jesus para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo no deserto. Deserto é lugar de quê? Vamos primeiro entender o deserto no contexto espiritual. No contexto espiritual, o deserto, ele é lugar de provação, confronto, escassez. Então, no deserto, você é confrontado, você passa por provações e você passa pelo período de escassez. Mas no deserto também tem milagres, esperança e amadurecimento. Tá? Aqui Jesus, nesse deserto, uma das coisas que o Senhor aqui foi treinado foi a perseverar, a manter o foco naquilo que ele iria iniciar. Porque ele sabia que tentação, escassez, ele ia ser provado muito mais do que nesse deserto. Então Jesus, ele foi levado, né, ali ao deserto. E aí o que aconteceu? Jesus, ele foi tentado, né, os 40 dias, 40 noites. E aí quando terminou, né, esse período, ele teve fome. E aí, nesse momento de fome, se abre uma vulnerabilidade. É aí que Satanás entra com as suas ofertas, no seu momento de vulnerabilidade. Se você não permanecer no foco, no momento de vulnerabilidade, o Satanás, ele entra e faz o que ele bem quer na sua vida. E tudo que você passou, tudo que você conquistou, todo momento de deserto ao qual você perseverou, vai por água abaixo. E eu achei interessante aqui que para tudo que Satanás falava, Jesus tinha uma resposta. Por quê? Porque a cabeça dele estava focada no que ele queria. Então, Satanás atacava e ele tinha uma defesa. O inimigo atacava e ele tinha uma defesa. E tudo pela palavra, pelo poder da palavra do Senhor. Sabemos aqui que o inimigo, ele é tão astuto que para nos enganar, ele usa a própria palavra contra a gente. Olha, e você aí brincando com o inimigo. E você aí deixando ele fazer você de gato e sapato. E você aí perdendo o foco, se desviando. Sabe? Se sentindo enfraquecida porque perdeu o foco, perdeu a visão, perdeu a perseverança. Porque veja bem, o deserto é lugar disso. Para te ensinar a perseverar, te ensinar a ser confrontado.
Porque o confronto, ele gera mudança interior. Quando você é confrontado consigo mesmo, você muda. Então, tudo é um processo que você precisa passar para você alcançar. E se você não tiver foco, se Jesus perde o foco aqui, Satanás tinha tragado ele e a todos nós. Mas Jesus tinha um foco, que era o início do seu ministério, salvação, cura, libertação de almas e, por fim, a sua crucificação. Como que você está com a sua mente focada em meio a esse deserto, o qual você possa estar passando? Esse deserto de aprendizado, esse deserto de escassez, nesse deserto de provação, nesse deserto de amadurecimento, porque o deserto ele nos amadurece para algo que está por vir. O Senhor ele não vai permitir que você trilhe algo se você não amadurecer. Né? Você precisa ter uma mente amadurecida até para você aguentar as investidas do inimigo. Então, nesse deserto, dentro do deserto, Jesus mostrou o seu amadurecimento em resistir ao diabo. E aí, veja bem, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E aí, Jesus veio e respondeu: nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma pergunta que eu te faço: como você tem respondido às afrontas de Satanás sobre a tua vida? Você tem tido resposta em defesa acerca do que você está passando? Ou você está deixando Satanás tripudiar por cima de você e você está acendendo as bandejas as quais ele está te oferecendo? Porque, veja bem, Satanás, ele foi nas necessidades básicas de Jesus, por exemplo, fome. Ele foi lá na vulnerabilidade da fome, oferecendo pão, né? Por que você, né, já que você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão? Né? Jesus ainda, ele estava no fim do jejum, não tinha finalizado ainda, né? Então ele foi e ofereceu o quê? Pão. É isso que Satanás faz com você, dentro da tua vulnerabilidade, naquilo que você está desejando, ele vai lá e te oferece aquilo que você está querendo para que você caia na mão dele, para que você desista, para que você saia do propósito. O inimigo foi na identidade e propósito, querendo colocar em dúvida sobre quem Jesus era, né? Trazendo ali o quê? Ganância, poder. Ó, igual ele falou aqui, ó. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, ou seja, ganância, poder. Tudo isso lhe darei se prostrares, se me adorar. Ou seja, aqui ele já botou em prova a identidade de Jesus, né? Quem Jesus era? Jesus era filho de Deus. Jesus era filho do dono de todas as coisas. Mas o inimigo quis botar dúvida na mente de Jesus, né? Então, e oferecendo o quê? Poder, mexendo ali na ganância. Então o inimigo, quando ele vai mexer em você, ele vai mexer nas suas necessidades básicas. Ele vai mexer na sua identidade, no seu propósito, no seu caráter. É aí que ele vai atacar. Mas aí, o que Jesus falou? Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore só o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus sabia de quem ele era filho. Jesus sabia do propósito, ele sabia aonde ele queria chegar. Ele tinha foco, então ele não permitiu que Satanás, com seus ataques, conseguisse tirar ele desse foco, desse propósito. Ou seja, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais parecido eu fico com ele. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu foco aqui na minha vida espiritual, mais parecido eu fico com ele. E mais foco eu tenho na minha caminhada. Você observa aqui que Deus fala assim, ó. Então Jesus ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Eu quero focar nessa parte aqui também. Jesus expulsou Satanás da vida dele. Ops! Aparta-te daqui. Vai embora. Porque eu só vou prestar culto ao Senhor, meu Deus. Ou seja, Jesus sabia quem ele era, sabia de quem ele era filho e sabia a autoridade que ele tinha pelo poder do nome de Jesus. Então, o que você tem feito na sua vida? Você tem mandado esse Satanás embora? Você tem expulsado ele da tua vida? Ou você tem permitido que ele ficasse e fizesse morada? Porque existem pessoas que deixam ele ficar e fazer morada. Mas aqui Jesus nos ensina, com a nossa própria boca, com a autoridade que o Espírito Santo de Deus nos deu: vai embora, Satanás, porque eu adoro só o Senhor, meu Deus. Vou falar uma coisa: não é de graça que Satanás te oferece essas bandejas. Tem um preço. E o preço do pecado é a morte. A morte eterna. Mas com Jesus não. Com Jesus você tem vida eterna.
não avança. Por quê? Porque não quer ter responsabilidade e maturidade. Não quer amadurecer, não quer passar pelo processo de amadurecimento, não quer passar pelo processo de renúncia, não quer passar pelo processo de escassez, né? Chega nesse período, aí Satanás vai lá, oferece um pouquinho, a pessoa já vai lá e agarra, e daí a pessoa se desvia e começa a fazer tudo que o inimigo quer. É triste isso, né? É triste porque nós temos um Deus que deu a vida por nós. E nós, né, essa carne pecadora, miserável que nós somos, que nós não somos ouro puro de Orfi, não, nós somos miseráveis e pecadores, é isso que nós somos. A nossa identidade, o que tem de bom em nós é Cristo. O que tem de mal é nós mesmos. Entenda isso. Nós temos um Deus que deu a vida por nós, que nos limpa de todo pecado, que nos traz saúde mental, saúde física, saúde familiar, um Deus que já de tanto amor na nossa vida. Mas quando Satanás vem com uma bandeja, a gente come dessa bandeja sem ao menos pensar, sem ao menos perseverar. Então muitas pessoas não estão rompendo porque não estão se posicionando, não estão tendo foco e disciplina e estão se rendendo às astutas ciladas de Satanás. E mais uma vez eu te falo, imagine se Jesus perde o foco aqui. E a ele e o mundo inteiro, né? Imagine bem se ele perde o foco aqui. Mas ele tinha uma visão. E você? Tá tendo uma visão? Tá tendo um foco? Tá tendo aí uma disciplina? Opa, é ali que eu quero chegar. O meu chamado depende disso. Né? Esse motivo de oração depende disso. Eu preciso ter foco. Então não perca o foco no deserto. Não perca o foco no meio do deserto. Olha que legal. Lugar de provação, onde Deus põe à prova o seu povo, é o deserto. Lugar de confronto, onde o povo de Israel foi confrontado em suas crenças e costumes. Lugar de milagres, onde o Senhor Jesus venceu a Satanás e você tem vencido a Satanás. Você tem vencido o inimigo da sua alma. Lugar de esperança, onde o deserto jorrará águas torrentes na estepe. Lugar de amadurecimento, onde se faz experiência do medo. Então o deserto não é um lugar ruim, não. Deserto é um lugar para você amadurecer, mas no deserto você também vai ver milagres, você também vai ver acontecimentos, você vai ver também realizações, você vai ver você amadurecendo e crescendo em Cristo. Amém? Não corra de Cristo, corra para Cristo. E se não for agora, será quando? Tchau.